Bom, no vídeo de hoje a gente vai estar falando um pouco sobre alguns vieses que são mencionados dentro do mercado em relação a algumas mentalidades que, na realidade, acabam mais prejudicando a gente do que ajudando na hora de tomar as melhores decisões da nossa vida. E o tema desse vídeo vai ser: tomar banho gelado não vai mudar a sua vida, né? Eu estou entrando nesse assunto porque na realidade, muita gente acaba acreditando muito nessas conversas fiadas, vamos dizer assim, de alguns gurus do mercado digital, o mundo do to-do's, o mundo do mercado do marketing digital, finanças, independente de qual desses mercados mais hypados a gente está comentando, essas pessoas vivem falando cagações de regras, né? Um dos exemplos é esse, a questão de tomar banho gelado, né? E eu tava pensando nessa ideia desse vídeo hoje, inclusive no momento que eu tava tomando um banho quente aqui no meu chuveiro. Aí veio essa ideia, eu falei, caraca, tem tanta gente vendendo no mercado essa ideia de que você tem que tomar banho gelado, você vai ter sucesso na vida quando você começar a tomar banho gelado, né? Aí veio essa ideia na minha cabeça e eu lembrei de algumas coisas que aconteceram durante essa semana e também lembrei de algumas coisas que aconteceram comigo nos últimos 3 anos de mercado digital, né? Aí eu pensei que esse conteúdo com certeza vai agregar para você que tá ouvindo muito esses guruzinhos contando cagações de regras, né? E veio a ideia desse vídeo. Então, vou começar falando um pouco sobre um colega meu que a gente estava conversando essa semana, e inclusive daqui a pouco eu vou ter uma reunião com ele, inclusive, e a gente estava conversando sobre questão de morar com o pai e com a mãe, por exemplo, né? E, cara, para mim esse discursinho de sair de casa, né? Sair de casa porque você só vai crescer na vida, você só vai ter sucesso na sua vida quando você sair da sua casa, sempre me pegou porque, cara, isso para mim só fez sentido para pessoas que têm problema familiar. E, sinceramente, eu nunca tive esse tal desse problema familiar no nível que esses caras vendem, né? Então, para mim, esse discurso nunca colou, né? Porém, eu comprei esse discurso de alguma forma e eu fui morar sozinho quando eu não tinha nada, né? No caso, há 3 anos atrás, eu queimei todas as minhas pontes, né? Saí do trabalho CLT, né? E deixei tudo de lado para poder morar sozinho, fazer um negócio digital dar certo de qualquer forma possível. Então, eu trabalhava 16, 18 horas por dia. Tem stories meus há alguns anos atrás. Eu lembro lá com a testa toda vermelha, assim, de cochilar 10 minutos e voltar a trabalhar, voltar a estudar, dormindo 3, 4 horas por noite, né? Eu lembro que era uma fase assim que foi bem difícil na minha vida. Foi na época que eu mais trabalhei, porém mais sofri burnouts também e não foi saudável para mim, não foi saudável para o meu negócio porque eu não fazia dinheiro nessa época, mesmo trabalhando tanto, né? A falta de clareza que eu tinha era extrema e isso prejudicava pra caramba eu alcançar sucesso, né, nas coisas. Então, essa mentalidade que alguns guruzinhos tentam te vender mais prejudica do que ajuda. E voltando para esse caso aqui de morar com familiares ou não morar com familiares, cabe muito à sua realidade pessoal, tá? Sempre que você ouvir essas cagações de regras, é importante que você avalie para a sua realidade. Hoje, a gente vive numa situação econômica do país, né? Que, cara, é muito difícil você morar sozinho. Eu tava até conversando com um pintor aqui que tá pintando a sala aqui de casa. Eu tava conversando com ele sobre quanto dinheiro precisava para poder morar sozinho, né? E a gente chegou a uma conclusão, a gente tava conversando. Cara, você tem que ter pelo menos 5 mil reais para sobreviver, né? Dependendo da cidade onde você mora, até mais, né? Se for São Paulo, por exemplo, eu julgaria que menos de 10 mil reais você não consegue viver bem, não. Você sobrevive, né? A gente costuma dizer, você sobrevive, você não vive, né? E, cara, cidade interior aqui também, eu sou do interior de São Paulo, né? Para você poder viver bem, né? Se alimentar bem,
ter as coisas para você poder fazer, poder ter pelo menos um momento de entretenimento no mês, pelo menos 5 a 6 mil reais para começar. Aí, cara, quem que faz 6 mil reais hoje em dia? 90% da população brasileira não faz. 95%, julgaria, 95% da população brasileira não faz esse dinheiro. Normalmente consegue fazer quando tem, por exemplo, um casal trabalhando, os dois trabalhando, não faz isso às vezes. Pô, faz sentido você sair de casa de cara assim, porque o seu guruzinho falou que você vai ter sucesso só quando você sair de casa? Pensa bem nisso, né? Pra mim nunca fez sentido isso e eu só comecei a começar a construir minhas coisas e começar a ter resultado nas minhas coisas quando eu comecei a morar com minha mãe de novo, né? Depois de ter quebrado, eu tive que voltar para minha casa para poder morar com minha mãe por um tempo, né? E conseguir estabilizar as coisas. E se eu não tivesse feito isso, eu não teria chegado onde eu estou hoje, né? E até a questão cultural, a minha família é uma família muito unida, muito tranquila, né? A gente não tem problemas familiares entre a gente, não tem essa questão, sabe? Aquele peso de você morar numa casa muito conturbada, onde a sua mãe é difícil e te coloca para baixo, você tem traumas familiares. Cara, eu nunca tive esse problema, graças a Deus, né? Eu sou muito grato pela família que eu tenho. Talvez na sua situação, por exemplo, você não tenha essa facilidade familiar. E tá tudo bem. A gente tem que jogar o jogo de acordo com a nossa realidade. Então, ouvir essas cagações de regra do mercado, de falar que só vai ter sucesso quando você começar a tomar banho gelado, que você vai somente ter sucesso quando você sair de casa e começar a morar sozinho, que você só vai ter sucesso quando você casar, que você só vai ter sucesso quando você fizer um concurso público. Cara, você tem que avaliar a sua realidade e ver se realmente faz sentido esse discurso, tá? E para você não cair nesse tipo de discurso, você tem que se inteirar das coisas, você tem que formar suas opiniões. Então, estudar livros, né? No caso, tem vários livros aqui, a minoria dos meus livros são esses, a maioria eu tenho tudo no meu Kindle e aqui no meu tablet também, né? No iPad. E, cara, você só vai conseguir ter uma mente liberta dessas cagações de regras quando você começar a estudar os assuntos, quando você começar a colocar em prática as coisas, tá? Para você, por exemplo, dando um exemplo aqui mais prático, mais palpável, para você pode funcionar muito bem fazer uma prospecção ativa para poder conseguir alguns clientes, mas para mim, por exemplo, nunca funcionou. Eu já testei várias vezes. Consegui alguns clientes? Consegui dessa forma, mas não foram os meus melhores clientes. Então, para mim, não faz sentido, sabe? Porque para mim é muito melhor ter bons clientes do que ter vários clientes ruins. Para mim, faz muito mal eu ter um cliente que eu não consigo entregar resultado ou ter um cliente que me dá muita dor de cabeça. Eu não gosto de trabalhar com pessoas que não estão na mesma sintonia do que eu. Então, os melhores clientes que eu tive e tenho são aqueles que eu me conectei. Até respondi um comentário de uma das pessoas aí que comentaram um dos vídeos aqui do canal. E eu falei para ele assim, mano, você quer começar a ter clientes? Para mim não faz sentido fazer prospecção ativa, mas você pode testar. Vai que para você funciona, mas para mim funciona muito bem. Conversar com pessoas no dia a dia, chegar e trocar ideia com as pessoas, falar sobre o que eu trabalho, perguntar também sobre o que essas pessoas trabalham, né? Me inteirar também, buscar entender também a jornada das outras pessoas. Isso fez com que eu conseguisse uma conexão muito genuína. E o interesse em querer conhecer as pessoas é genuíno também. E eu acho que é isso que fez e faz a diferença em tudo que eu faço no meu dia a dia, né? Então, assim, não vou cagar essa regra, porque para mim funcionou, mas para você pode ser que não funcione. Então, não vou cagar a regra que você tem que tomar banho gelado para poder ter sucesso, porque para mim não funciona. Para mim, faz muito mais sentido eu tomar um banho quente, conseguir clarificar minha mente e chegar aqui, gravar um conteúdo, chegar aqui, ter uma nova ideia de negócio, do que ficar tomando banho gelado, sofrendo no banho gelado e não vou conseguir me concentrar e chegar aqui e entregar um conteúdo de valor para vocês, por exemplo. Então, para mim, não faz sentido. Agora, atividade física, academia, luta, para mim faz sentido.
né? E aí eu vou cagar um pouquinho em regra. Praticar atividade física é fundamental para você ter sucesso nas suas coisas, porque a liberação de hormônios, a dopamina liberada de forma mais controlada e equilibrada, a dificuldade da atividade física acoplada à mentalidade que você constrói ao longo do tempo com isso, faz muito bem para a sua saúde mental, então você consegue ter mais sucesso nas coisas, tá? Isso eu vou cagar regra e realmente, para mim, é uma verdade, tá? Então, nada nesse mundo faz eu pensar o contrário. Outras coisas, por exemplo, meu violão, deixa eu ver se dá para você ver aqui o cabo dele, tem meu violão aqui. Quando eu não estou bem, quando eu não estou conseguindo gerar muito no trabalho, não estou conseguindo fazer as coisas com o máximo de eficiência, não está gerando trabalho. Eu pego o violão, começo a tocar um pouco, mentalizo um pouco as coisas, começo a clarificar, ter mais clareza do que eu tenho que fazer. Se naquele dia não tiver tanta clareza, eu não continuo o trabalho, deixo para o próximo dia. Tenho mais equilíbrio com isso, não sofro burnouts, porque eu vejo o que faz sentido para mim. E você tem que ver isso em você também. O que faz sentido para você? Porque, na realidade, você só vai vencer na vida quando você construir as suas qualificações de acordo com quem você é. Então, por isso você só consegue vencer sendo você mesmo, tá? E vencer não é somente ganho financeiro, mas é ganho em todos os aspectos da sua vida, né? Relacionamento, casar com uma pessoa que agrega na sua vida, ter uma vida espiritual dedicada, que faz você ver muito além do que é o material, né? Ver o que é o eterno, né? As coisas de Deus, né? E buscar, como eu sou católico, a santidade, né? Buscar ser uma pessoa melhor, buscar ser uma pessoa com maiores virtudes, né, na vida, não buscar vícios, né? Tentar ao máximo remover o máximo de vícios possíveis ao longo da vida e ir se aprimorando ao longo do tempo. É nisso que eu acredito e não em cagação de regra que o guruzinho faz para chegar no final das contas para poder tentar te vender alguma coisa, gerar o FOMO, né? O Fear of Missing Out, né? Você se sente mal porque, caramba, eu não estou tomando banho gelado e agora vou ter que tomar banho gelado e eu tenho que aprender como vou fazer isso. Aí você compra o curso do cara lá, né? Inclusive a gente teve essa última semana a Black Friday, né? A Black Friday dos grandes aí do mercado, né? Pedro Sobral, teve aí o Thiago Negro, né? Aí juntou o Pedro Sobral com o Ícaro de Carvalho, mais 8 fulaninhos de tal lá, né? E, cara, isso só mostra o quanto as pessoas estão cansadas desse discurso. Então agora eles estão tendo que apelar extremamente para poder conseguir fazer vendas. E até escutei do Matheus Dias, né, um dos caras aí que eu acompanho também, gosto muito do trabalho que ele faz, inclusive já conheci ele, é um cara muito gente boa. E ele estava falando num vídeo que ele postou agora, acho que foi hoje mesmo, hoje é dia 1º de novembro, tá? Mas esse vídeo só vai sair no ar dia 4. E ele estava comentando que, quem sabe, essa Black Friday, na verdade, não é um teatro das tesouras, né? O que é o teatro das tesouras, né? Você tem um cara indo numa direção, né? Então vamos dizer assim, a esquerda e outro cara vindo na direita, né? Aí todo mundo polarizando, né? Polariza aqui, e no final das contas, o corte é um lado só, né? Eles cortam numa única direção, que é o poder, né? No caso da política é o poder, mas no caso aqui deles é vender o máximo possível. Quem sabe os caras não estão fazendo isso? Vai saber, né? Tanto que teve até uma rixazinha, né? Eu tava até assistindo uma das lives lá do Ícaro, né? Com o Pedro Sobral, uma comunicação extremamente agressiva, extremamente inconveniente, eu achei até. Achei muito inconveniente a forma que eles falaram. Inclusive eu já comprei um curso do Ícaro e péssimo, não gostei. Achei muito básico e pelo preço foi um absurdo. Então, esses caras falam muito e na hora de entregar também é um material muito genérico que não vale a pena, né? Eu não gostei não, é até uma crítica aí para esses caras. Então, tenha responsabilidade nas suas ações e tome muito cuidado com esses discursos de guruzinho, de internet, para tentar fazer você comprar o curso dele. Porque tem toda uma ginástica mental que eles fazem,
dentro dessas comunicações, né? Dentro dessas cagações de regras, dentro de todo esse contexto. Então, cara, busque conhecimento, busque pensar, ser um ser pensante, cada vez mais pensante, mais independente, para você não comprar a ideia desses caras. E quando eu falo a ideia desses caras, esses gurus de marketing digital, finanças, seja o que for, eu estou falando também de política, tá? Não compra a ideia simplesmente por comprar dos outros, tá? Comece a pensar um pouco mais de forma independente. Entenda todos os lados da moeda antes de tomar alguma conclusão na sua vida, tá bom? E espero que você tenha aproveitado todo esse conteúdo que eu falei, toda essa, essa ideia que eu estou passando para você. E é nisso que eu acredito, tá bom? Então, é isso, pessoal. Links aqui embaixo. Se você quiser marcar um diagnóstico de 90 dias comigo para a gente estruturar o seu negócio digital, tá tudo aqui embaixo. E também a ferramenta da Go High Level, uma ferramenta extremamente útil para você poder desenvolver funis, desenvolver agentes de inteligência artificial, tem sistema de CRM comercial, né? Dashboards, cara, é bem completa a ferramenta. Você tem 14 dias gratuitos e depois você tem um plano de R$ 50 por mês, um preço de banana, né? Realmente para poder te ajudar, tá bom? Então espero que você tenha gostado desse conteúdo e te vejo no próximo vídeo. Tamo junto, pessoal, e é só o começo.